Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e aqui no meu canal do YouTube eu produzo conteúdo para preparação para concursos municipais. Hoje eu quero trabalhar nesse vídeo com vocês uma revisão de alguns pontos da Lei Orgânica do município de Cidreira. Mas antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que você acompanhe a nossa produção de conteúdo que pode ser muito útil para a sua preparação e ainda me siga lá no Instagram, @claudiaredim. Lá você vai encontrar materiais direcionados para a sua preparação, como, por exemplo, um e-book com questões comentadas de legislação para o concurso municipal de Cidreira. Além disso, eu vou deixar abaixo do vídeo o link para você conhecer o nosso material, que eu não tenho dúvidas, vai lhe auxiliar e muito a gabaritar as questões de legislação. Antes da gente ir para o texto da lei orgânica, eu quero chamar a sua atenção para a fonte de busca da legislação municipal. Eu estou trabalhando aqui com material online intencionalmente, que eu busquei no site da Câmara de Vereadores de Cidreira para chamar a sua atenção de que você não pode usar qualquer site para buscar a legislação municipal. Você tem que buscar em sites oficiais para garantir, primeiro, a oficialidade do documento e, segundo, a atualização deste documento. Então, estamos trabalhando com um material retirado diretamente do site da Câmara de Vereadores de Cidreira. Eu vou trabalhar com vocês os primeiros artigos da lei orgânica, e isso tem um sentido. A análise de provas anteriores de concursos municipais das questões de lei orgânica me fazem afirmar que os primeiros artigos, eles despencam em provas objetivas pela importância dos conteúdos que são trabalhados. Veja comigo, o artigo 1º já vai nos dizer que o município de Cidreira é parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, e ele vai se organizar e reger por sua lei orgânica. A lei orgânica está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. No entanto, a lei orgânica deverá, no seu conteúdo, guardar harmonia e simetria com o conteúdo das Constituições federal e estadual. O artigo 2º é um artigo recordista de concursos municipais. Ele nos diz sobre os poderes do município, e são poderes do município o poder legislativo e o poder executivo. A pegadinha é inserir o poder judiciário dentre os poderes do município. O fato do município ser sede de comarca não quer dizer que o poder judiciário é um dos poderes do município. E ainda, o poder legislativo tem as suas funções típicas, o poder executivo tem as suas funções típicas. A principal função típica do legislativo é produzir a legislação do município. Do executivo, fazer a gestão administrativa financeira do município. Então, cada poder possui atribuições, é vedada a delegação de atribuições entre si, e o cidadão investido em um poder não poderá exercer sua atribuição em outro. Ainda, o território do município, ele é mantido na sua formatação atual, e o que nos interessa na redação da lei é o fato de que a alteração do território somente poderá se dar mediante legislação estadual, e a Constituição Federal também vai parametrizar essa alteração do território. Muito cuidado com artigos muito simples como o 4º, porque eles incidem em prova. No nosso caso, da Lei Orgânica de Cidreira, eu não tenho a especificação dos símbolos do município. A lei vai se restringir a me dizer que os símbolos serão os estabelecidos em lei.
Municípios são entes federativos autônomos. Cuidado para na sua prova o examinador não afirmar que são entes soberanos. Soberana é a República Federativa do Brasil. E esta autonomia, ela é expressada, desdobrada na prerrogativa de eleição direta dos vereadores, ou seja, dos integrantes do Poder Legislativo Municipal exercido pela Câmara de Vereadores, pela eleição direta do prefeito e vice, representantes do Poder Executivo e ainda pela administração própria, e eu quero que você grave muito essa expressão, interesse local, porque ela demarca a autonomia municipal e a competência do município, e ela irá aparecer em mais de um momento. E ainda, o município ele tem uma competência legislativa tributária estabelecida pelo artigo 156 da Constituição, então terá a competência constitucional de instituir tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, arrecadando a sua receita, que será essencial para a prestação de serviços públicos de qualidade e eficientes. Avançamos para a competência e, no meu entendimento, os artigos que tratam das competências municipais são os artigos mais importantes. Artigo 6º, na minha opinião, um dos artigos que tem muita chance de estar na sua prova, porque trata da competência do município no exercício de sua autonomia. Municípios são entes autônomos, a autonomia é expressada pela eleição dos representantes do legislativo, do executivo, pela capacidade de organizar-se administrativamente e de instituir tributos e arrecadar receitas. No exercício de sua autonomia, o município ainda poderá, como a própria expressão da autonomia nos diz, organizar-se administrativamente, produzir a sua legislação, administrar os seus bens, desapropriar mediante critérios, necessidade, utilidade e interesse público, conceder e permitir serviços públicos, organizar o seu regime jurídico de servidores, organizar o desenvolvimento urbano. E aí o principal instrumento será o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Este é o exercício de uma competência, inclusive constitucional, e estabelecer normas de prevenção e controle das posturas municipais. O Código de Posturas Municipal, ele é reflexo, exercício do poder de polícia administrativa do município, que é a prerrogativa de limitar e disciplinar direito, interesse e liberdade, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato, para fazer prevalecer o interesse público sobre os interesses individuais. É algo que nós temos que pensar. O município, a gestão municipal, para conciliar todos os interesses individuais dos seus cidadãos, ele vai ter que, primeiro, estabelecer algumas regras e, em caso de descumprimento, consequências, como, por exemplo, uma multa, e ainda sempre ter um farol, ter um norteador, que é o interesse público daquela comunidade que irá se sobrepor. No regime jurídico administrativo, nós temos um princípio que também se aplica na esfera municipal, que é justamente a prevalência do interesse público sobre os interesses individuais. Ainda, o município poderá celebrar convênios com outros entes federativos, União, estados, municípios. Estes convênios terão por objeto realização de obras e exploração de serviços públicos, e essa palavrinha ela é fundamental para a sua prova. Não é qualquer obra e não é qualquer serviço público. São obras e serviços públicos de interesse comum que serão objeto de convênios e consórcios. Vejam que nós vimos uma competência que é privativa, decorrente da autonomia do município, ou seja,
outro ente federativo não poderá assumir essa competência, por exemplo, do município de organizar-se administrativamente, de estabelecer o seu código de posturas municipal. Mas eu tenho, além da competência privativa decorrente da autonomia, uma competência que é concorrente ou comum do município com outros entes federativos. E aí nós estamos tratando do artigo 8º. Compete ao município concorrentemente com a União e o Estado. E aí, para a gente diferenciar essas hipóteses, porque na sua prova o examinador pode fazer o seguinte exercício, lançar uma competência e pedir para você identificar se é uma competência associada à autonomia do município ou à sua responsabilidade solidária com outros entes federativos, é você gravar que a competência decorrente da autonomia não pode ser feita por outro ente federativo porque relaciona-se diretamente com os interesses do município, ao passo que as competências concorrentes ou comuns do município com a União e o Estado tratam-se, sobretudo, de direitos sociais, saúde, educação, esporte, assistência aos desamparados, à maternidade, criança e adolescente, e direitos coletivos, como, por exemplo, a proteção de documentos, obras, bens de valor histórico, artístico, cultural. São direitos, interesses que não fariam sentido que estivessem na esfera de competência de um único ente federativo. Faria sentido, por exemplo, que apenas o município zelasse pela saúde, higiene, segurança e assistência social? Faria sentido que coubesse apenas ao município promover o ensino, a educação e a cultura? A partir deste raciocínio, eu consigo gravar com maior facilidade, portanto, e diferenciar competências que são decorrentes da autonomia do município e competências que são responsabilidade concorrente ou comum do município com outros entes federativos. Então, estes artigos, eles são bem importantes. Dentro da expressão da autonomia municipal, obviamente, nós temos o exercício de sua capacidade tributária, como nós dissemos, limitada pela Constituição Federal no artigo 156, mas o município terá a prerrogativa, portanto, de estabelecer os seus impostos, as suas taxas e contribuições de melhoria. Na sua prova, você tem que ter cuidado porque, por exemplo, é competência do município a instituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU. O examinador pode afirmar na sua prova, para lhe confundir, que ao passo que o IPTU é de competência municipal, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural também o seja. Está errado, equivocado, porque segundo a Constituição Federal, o imposto IPTU, Propriedade Territorial Urbana de competência do município, e o imposto que incide sobre propriedades rurais é de competência da União. Então, a técnica do examinador pode ser trazer tributos, impostos de competência de outros entes federativos para lhe confundir. O artigo 11, ele vai espelhar o artigo 18 da Constituição ao trazer algumas vedações ao Estado brasileiro e, consequentemente, ao município, porque nós temos o dever de simetria da lei orgânica com a Constituição Federal e Constituição estadual, e aí o inciso 1º me fala da responsabilidade do gestor público em face do princípio da impessoalidade. O gestor público não age em nome próprio, ele age em nome do interesse público. Logo, ele não pode utilizar a máquina pública para promover propaganda político-partidária ou fins que se afastem do interesse
público daquela comunidade. Ainda, o Estado brasileiro, ele é um Estado laico, nós não temos uma religião oficial. O artigo 5º da Constituição assegura como direito fundamental a liberdade religiosa e assegura a liberdade de culto, a pluralidade de religiões e a convivência pacífica entre elas. Logo, é vedado ao município estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o exercício ou manter relações de dependência ou aliança. Ainda, ao município é vedado contrair empréstimo sem prévia autorização do Poder Legislativo e o inciso 4º nos diz do princípio da anterioridade tributária. Não poderá o município instituir ou aumentar tributos sem lei prévia que o estabeleça. E aí me interessa duas informações. Eu estou falando de lei em sentido estrito e eu estou falando de lei anterior. É o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade tributária. Deixa eu chamar a sua atenção, já nos direcionando para o final da aula, porque eu não quero que ela fique muito longa e porque eu quero destacar com você os primeiros artigos que eu tenho certeza que poderão estar na sua prova. O artigo 12 é um destes artigos que são um prato cheio para a sua prova e eu vou lhe dizer por quê. Eles são uma questão praticamente pronta. Basta o examinador substituir inciso 1, 2 e 3 por A, B e C. O examinador costuma ter uma predileção por artigos como esse. Nós estamos tratando de direitos individuais e coletivos, do compromisso do município com a efetividade de direitos fundamentais, e aí a lei orgânica acaba espelhando alguns dos valores expressados pela Constituição Fundamental, a Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil, a cidadania, que é fundamento da República Federativa do Brasil, a democracia como valor universal, a soberania nacional, que é fundamento da República Federativa do Brasil, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político também são fundamentos da República Federativa do Brasil, e a consciência do espaço urbano como meio de agregação de esforços, pensamentos, ideais, uma convivência humana de crescimento, progresso e desenvolvimento. Então, quando você estudar esse artigo, tente fazer um paralelo com a Constituição Federal e sempre lembre que a lei orgânica tem o dever de ser simétrica com a Constituição Federal, né? O seu conteúdo precisa ser harmônico com a Constituição Federal. Ainda espelhando o artigo 5º da Constituição, o artigo 13 vai nos dizer que ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado por alguma circunstância pessoal, razão do nascimento, idade, etnia, cor, sexo, orientação sexual, estado civil, trabalho, religião, convicções políticas, deficiência física ou mental. E aí é outro artigo que é um prato cheio, assim, né? Uma boa aposta para a sua prova, porque trata de objetivos fundamentais. Artigos que tratam de compromissos, fundamentos, objetivos, princípios, são artigos que precisam ser destacados na sua lei, porque as chances de estarem na sua prova são muito grandes. E aí nós vamos ter o espelhamento de alguns objetivos da Constituição Federal. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Ainda,
O município concederá licença remunerada aos seus servidores. É vedado ao município veicular propaganda que resulte em prática discriminatória. O município incorporará práticas alternativas de saúde e atuará junto aos órgãos competentes na fiscalização do cumprimento de normas legais para a manutenção de creches, porque creches, a educação infantil é a competência constitucional do município no que se refere à educação. Finalizo aqui a nossa aula, o nosso vídeo de revisão de alguns pontos da Lei Orgânica do município de Cidreira. Se essa aula foi útil para o seu estudo, deixa seu comentário aqui no nosso canal. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.